Eu dei play no vídeo, mas eu nem pensei exatamente o que eu vou falar ainda. Tenho muitas coisas na minha cabeça, não exatamente bem formuladas, mas eu tenho muita coisa que eu tenho pensado nos últimos dias. Minha primeira leitura de 2025 foi Produtividade Redimida, do Alan Porto, que inclusive, gente, é um livraço e é uma daquelas leituras que você termina falando, tipo, eventualmente eu vou ler de novo esse livro, porque eu não consegui absorver todo o conhecimento que tem nele. Eu li esse livro pensando sobre o meu 2025, né? E a gente, obviamente, não consegue prever tudo o que vai acontecer. Mas foi irônico, porque a gente tá em maio, já aconteceu um monte de coisa em 2025, no meu, pelo menos, não sei de vocês. E eu sinto como se realmente o Senhor tivesse colocado essa leitura no início do ano pra me avisar, assim, tipo, olha, guarda essas lições, porque vai acontecer bastante coisa daqui pra frente. E eu acho que na correria da rotina e tudo mais, na vida comum, né, a gente acaba se esquecendo das coisas mais importantes, né, inclusive das coisas que a gente foi recentemente relembrado ou ensinado, e meio que isso aconteceu comigo. Eu li Produtividade Redimida e eu passei por um dos períodos mais caóticos, se não o mais caótico, em relação à produtividade e à saúde mental, tipo, trabalho, enfim. No final do ano passado, eu entrei num estágio em redação, eu estudo jornalismo, e foi incrível ter tido essa experiência em redação, de verdade, assim. Ao mesmo tempo que foi o meu melhor estágio, foi o meu pior estágio, eu já vou explicar por quê. Mas, enfim, eu aprendi muito lá, eu me tornei uma jornalista muito melhor, assim. Só que realmente tava me consumindo muito, assim. A empresa que eu tava trabalhando não tinha suporte nenhum para os estagiários, né? Eu tava fazendo estágio. E a gente tinha que trabalhar fim de semana, feriado, que é a realidade dos jornalistas, né? Então, nesse período, eu tive uma série de crises, não só com o meu estágio atual, mas também com a carreira que eu escolhi, que é o jornalismo, né? E eu fiquei muito em dúvida, eu fiquei muito pensativa sobre tudo e, ao mesmo tempo, pensando que eu não tenho outro dom sem ser o jornalismo, eu não me via em nenhum, eu não me vejo em nenhum outro curso. Enfim, tudo isso aconteceu e eu tava tão consumida com a minha rotina de trabalho e ao mesmo tempo viciada em celular, tipo, eu não tava nem pensando mais direito, tava só vivendo os meus dias no automático. Eu comecei a perceber que eu tava saindo do eixo, assim, sabe? Eu tava deixando de cultivar hábitos que pra mim eram vitais, tipo a leitura, sabe? Tipo os vídeos no YouTube, que por mais que eu não poste com frequência, eu tava só ignorando a existência do YouTube, assim. E na verdade eu não tava fazendo isso de propósito, eu tava só esquecendo mesmo, sabe? Era como se a minha mente estivesse cheia de tantas coisas que não tinha espaço pra pensar nas coisas que eu gostava, né? Tipo, ler, gravar vídeo e também escrever, que eu tenho muito esse hábito. Eu simplesmente esqueci, assim. E aí eu tinha dias que eu tava tão ruim, assim, da cabeça, que eu precisava de um escape. E aí a escrita foi um dos meus escapes, assim, principais nesse período. Mas eu não tava conseguindo ler e também não tava conseguindo gravar os vídeos. E aí, né, sumi de novo. Como sempre eu sumo, mas dessa vez eu sumi mesmo, assim. Eu acho que foram, sei lá, 3 meses sem postar vídeo. Desde fevereiro que eu tô sem postar vídeo, assim, sabe? Enfim, a rotina consome a gente, sabe? Mas a gente não pode firmar quem nós somos no tanto de coisa que a gente faz, no tanto de eventos que a gente tem marcado, na nossa produtividade, né? E o livro do Alan Porto fala muito sobre isso, né? Sobre como a nossa geração, nossa sociedade atual tem baseado o sucesso na produtividade, tem baseado a vida na produtividade. E se você, sei lá, tem um dia sem fazer nada, você não tem sucesso, porque, como assim? Você tá por aí, tipo, sem fazer nada. Isso não faz sentido pra nossa geração atual. Mas a Bíblia nunca apontou esse modelo de vida como certo, né? Deus, que é todo-poderoso, que não precisaria descansar, não precisaria ter um dia para repor as energias dele, escolheu descansar depois da criação toda do mundo, né? Que imagina, se a gente fizesse o mundo inteiro, a gente ia precisar de uma vida inteira para descansar. Mas Deus não precisava. Diferente da gente, né? Ele não é um Deus que fica cansado, que esgota as energias. Mas ele estabeleceu um padrão. E ainda assim, depois dos 6 dias de criação, Deus decide descansar no 7º dia. E ele faz isso justamente para falar pra gente: filhos, vocês também precisam descansar, né? Se eu descansei, quanto mais vocês, que são finitos, né? E eu acho que nessa correria toda a gente se esquece mesmo de que a gente precisa descansar. E eu
graças a Deus, conto com amigos e família que sempre estavam me relembrando disso. E eu passei por esse tempo, assim, sem descanso mesmo, sabe? Eu tava vivendo intensamente tudo. E a vida do universitário já é meio sem descanso, né? E, infelizmente, a gente sabe que existem padrões de vida que o descanso é quase que impossível, né? Não é nem todo mundo que pode se dar o luxo de tirar um dia pra descansar, tirar uma tarde pra dormir, né? Enfim. O meu caso era, tipo assim, durante a semana eu não tinha como descansar. Mas no fim de semana eu poderia, ao menos, sabe, ficar quieta e tudo mais. E nem assim eu tava querendo. E eu tava trabalhando alguns fins de semana. Mas, enfim, a gente precisa se disciplinar mesmo até pra parar, sabe? E eu acho que é exatamente isso que Deus espera de nós, assim. A gente não se encher de coisa e achando que a nossa vida se define nisso, sabe? No tanto de coisa que a gente tem colocado na nossa vida. E às vezes o tanto de coisa que a gente tem colocado na nossa agenda, na nossa rotina, fala muito mais sobre onde tá o nosso coração, né? Porque parece que a gente tá tão vazio e tão com medo de ficar sozinhos com nós mesmos que a gente precisa fazer alguma coisa sempre, né? E não à toa a nossa geração de agora tá muito viciada em dopamina, porque a gente precisa de estímulo o tempo inteiro. E eu ainda tô em recuperação disso, né? Gente, eu ainda mexo muito no celular, nas redes sociais, mas eu quero muito chegar num nível que o tédio vai ser bem-vindo, assim, sabe? Eu acho que a gente normalizou muito que o ócio, o tédio, são coisas ruins, assim. Sendo que eles não são, eles são 100% necessários, né? Mas, enfim, eu li ontem uma frase, né, que falava que viver exausto não é uma virtude. E é exatamente isso. Eu acho que a gente mede também o respeito às pessoas, o sucesso das pessoas, à medida que elas fazem as coisas e que elas estão cansadas, assim. Tipo, fulano vive cansado. Realmente. Tipo assim, a gente enxerga isso como uma virtude, só que não é uma virtude, gente. Isso é uma falha nossa. Viver exausto não devia ser uma realidade. E eu sei que essa conversa envolve 1001 questões, né, sociais e, por exemplo, a escala 6x1 impede alguns de não viverem exaustos. Sociais, morais, né, religiosas. Mas a questão é que nós que conhecemos a Deus e sabemos que Ele estabeleceu um padrão, a gente precisa se disciplinar para descansar também. Então, acho que é enxergar isso com seriedade, gente. Com a seriedade que a gente enxerga o trabalho, fazer dinheiro e, tipo, trazer sustento para as nossas casas, é também enxergar com seriedade o sábado à tarde que você não tem nada para fazer e você só vai deixar assim, sem nada para fazer. Entendeu? Não deixe a sua vida ser definida pelo tanto de coisas que você tem. Pelo quão produtivo você é, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, assim. E isso só vai trazer um vazio muito grande no seu coração, assim. Nossa identidade está firmada na paternidade de Deus, assim. Ele é um Deus que é pai e Ele provê pra gente tudo que a gente precisa. Então, se a gente precisa do pão de cada dia, Ele vai prover o pão de cada dia. Da forma que Ele quiser, não necessariamente da forma que a gente espera. Então, talvez você esteja passando por um tempo difícil, no sentido da provisão, mas tenha certeza que Deus não vai deixar faltar nada. Quando Jesus fala no Pai Nosso, né, que o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, é que até mesmo a coisa mais básica pra gente, que é um pãozinho, né, que é tipo uma sustância básica, Deus dá pra gente. Então, nem aquilo que é primordial a gente consegue fazer sem a ajuda dele. Então, se ele te sustentou até aqui, ele vai continuar te sustentando por todos os outros dias da sua vida. E esse vídeo é só uma reflexão mesmo, assim, de tudo isso. Porque a nossa geração... Tô falando toda hora nossa geração. Porque esse tempo, assim, tem adoecido a gente, sabe? E eu me sinto... assim, realmente, eu me sinto como se a minha mente estivesse muito mais desgastada do que ela precisava estar, sabe? Enfim, por N motivos, né? É uma mentalidade que a gente criou em volta do trabalho, da produtividade, também o vício em dopamina no celular, nas redes sociais, enfim. Para encerrar esse vídeo, eu vou ler um trecho do Produtividade Redimida, que me marcou muito. Se a sua identidade está em Cristo, nos seus dias mais produtivos você saberá que é amado por Deus. Nos seus dias menos produtivos, você permanecerá seguro da sua condição. O trabalho passa a ser uma resposta ao Senhor, e não uma tentativa de buscar segurança e validação pessoal. Isso cabe não só para o trabalho, como para os estudos ou para as suas atividades dentro de casa. Qualquer coisa que a gente faça e calcule como produtividade não é para ser como uma validação pessoal. Tipo, à medida que eu faço é que eu me valido, que eu sou melhor, que eu tenho mais sucesso.
mas é pra ser uma resposta ao Deus gracioso que te deu a possibilidade de fazer isso. E é assim que a gente precisa viver a nossa vida, com a nossa identidade firmada em Cristo. E aí, nos dias que eu fizer um monte de coisa, eu sei que eu sou uma filha amada de Deus. E nos dias que eu não conseguir fazer nada, que eu procrastinar e que eu não for nem um pouco produtiva, eu vou continuar segura que eu sou filha amada de Deus. E é isso, gente. Esse vídeo é isso. Uma reflexão que eu tava precisando fazer e veio do meu coração pra vocês, de verdade. E eu espero que o Senhor fale com vocês através desse vídeo e que isso faça sentido pro tempo que você tem passado na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.